Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 27 de julho de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa quarto de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Zurich versus Guarabá, o início às 14 horas. Bom, é um jogo que não temos classificação por se tratar de jogo de ida e volta. Esse é o jogo de volta, já que o jogo de ida o Guarabag venceu por um placar de 3-2. Foi um jogaço de bastante gols. Em sequência individual, a equipe do Zurique vem a 4 jogos sem vitória. Em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. E o Guarabag vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu, ambas as equipes marcam. Bom, como foi um jogo bastante movimentado, o jogo de ida, acredito aí em mais um jogo movimentado, por se tratar de equipes que tentam buscar a todo momento ao ataque, e também se tratando de uma equipe do Zurich que não passa por um bom momento, vem de 3 derrotas e um empate, quer voltar a vencer no campeonato, atua pelo campeonato da Suíça, enfrenta o Guarabá aí, que fora de casa não vence há 3 jogos, tomando 2 empates e uma derrota. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para gols novamente. Vamos deixar mais de 1,5 gols com segurança e um pouco ousado. Ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Fenerbahçe versus Dinamo, com o mesmo horário aí, às 14 horas. O primeiro duelo acabou tecnicamente empatado em 0-0. Em sequência individual, a equipe do Fenerbahçe vem a 20 jogos sem derrotas, ou seja, 20 jogos de invencibilidade, a 4 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Dinamo Kiev vem a 3 jogos sem vitória, ou seja, 3 jogos sem vencer. Nos últimos confrontos total entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. E o Dinamo vem a 6 confrontos sem derrotas. Antes desse confronto aí que foi 1-1, teve mais 2 confrontos, um acabou empatado novamente 0-0 e o outro foi 1-0 para o Dinamo Kiev. Para essa partida, atuando em casa, a equipe do Fenerbahçe é uma equipe fortíssima, vem a 20 jogos de invencibilidade, enfrenta um Dinamo Kiev que não perde aí a 6 confrontos para a equipe do Fenerbahçe. Por esse retrospecto, não vamos na linha de resultados, vamos focar no mercado de abaixo de 3 gols e meio nessa partida e a probabilidade 0-0 ou 1-0 jogo. Vamos agora para o jogo do Slovan Bratislava versus Ferencváros, o início às 15h30. A equipe do Ferencváros é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Já o Slovan Bratislava, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. O último confronto conseguiu uma vitória aí diante do Ferencváros fora de casa. Para essa partida, é um jogo bastante disputado tecnicamente, por se tratar de apenas um gol de vantagem do Slovan Bratislava, mas é aquele velho dilema. A equipe do Ferencváros é uma equipe forte, atuando fora de casa, tem total condições de vencer essa partida também. Então, é um mercado de gols que vai ser favorável nessa partida. Mais de 1,5 gol e sendo mais usado, ambos marca com facilidade. Probabilidade 2-1 jogo. Lembre-se, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Vamos agora para a UEFA Europa Conferência Liga, qualificação, o jogo do Glasvica versus Sultiskas, o início às 15 horas. É um jogo mata-mata, o primeiro duelo foi empatado em 0-0. A equipe do Glasvica vem aí numa sequência em 4 dos últimos 5 jogos, saindo mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Sultiskas é uma equipe que vem a 5 jogos sem vitória, ou seja, é um duelo muito favorável para a equipe do Classifica conseguir mais uma vitória, já que é uma equipe fortíssima atuando em casa, principalmente com o apoio da sua torcida. Só para vocês terem
uma noção mais elaborada dessa equipe do Classifica, é uma equipe que em casa vem de 5 jogos com 5 vitórias consecutivas, e se você for se aprofundar um pouco mais, essa equipe vem com mais de 15 vitórias consecutivas em seus domínios. Enfrenta uma equipe do Sutisca, fora de casa, que vem a 5 jogos de 3 derrotas e 2 empates. Então não vejo outra oportunidade. Não vamos na linha de gols. É um jogo de back ao favorito. Então vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos a princípio. Vamos agora para a Copa do Brasil. O jogo do Atlético Goianiense versus Corinthians, com início às 21h30. Bom, é um jogo mata-mata, jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida e tem início às 21h30. Bom, a sequência da equipe do Atlético Goianiense em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. O Corinthians, nos últimos 3 jogos, sofreu gol. E o confronto mais recente entre eles deu Corinthians por um placar de 1-0, atuando fora de casa. Em confronto em geral, nos últimos 10 confrontos saiu menos que 3 gols para ambas as equipes e o Corinthians tem a 3 confrontos sem derrota para o Atlético Goianiense. Bom, para essa partida vamos focar no mercado de menos de 2 gols e meio e bem seguro menos de 3 gols e meio. Probabilidade 1-0 ou 1-1. Jogo. Continuando, vamos agora para o jogo do Flamengo versus Atlético Goianiense, no início às 21h30. É um jogo mata-mata. A equipe do Flamengo e a equipe do Atlético já se enfrentaram bastante vezes, principalmente em Copa do Brasil. Em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Flamengo sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Atlético vem a 4 confrontos sem derrotas diante do Flamengo. A equipe do Flamengo vem em uma sequência de 3 jogos com 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E a equipe do Atlético não tem muita coisa para estar sendo observado. O último confronto mais recente entre essas equipes, a equipe do Atlético Paranaense venceu por um placar de 1-0, ou seja, a equipe do Flamengo conseguiu vencer mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Fim de primeiro turno, venceu a equipe do Avaí por um placar de 2-1. Já o Atlético Paranaense perdeu para a equipe do Botafogo fora de casa por um placar de 2-0. O Botafogo que vinha em uma baixa terrível, mas conseguiu surpreender o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma equipe que sempre coloca dificuldades diante da equipe do Flamengo. É uma rivalidade que está em ascensão para o Atlético Paranaense. Para essa partida, o Flamengo tem o Gabigol, tem o Pedro, que vem fazendo diferença nas últimas rodadas, mas a equipe do Atlético Paranaense não vai ficar por baixo dessa partida. Acredito que será um jogo para gols. Vamos pegar aí esse jogo para mais de 1,5 gol e com certeza o Atlético vai conseguir marcar um golzinho aí no Flamengo. Então fica fácil para pegar esse ambos marca. Probabilidade 2-2 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quarta de Clashbet. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. E dica de mini ou possível zebra fica a critério. Vamos lá. Muito cuidado nesse jogo do Flamengo versus Atlético Paranaense. Sabemos que o Flamengo é o favorito por atuar em casa, sempre coloca dificuldade em seus adversários, como colocou diante do Atlético Mineiro, pela essa mesma Copa do Brasil, mas deve tomar cuidado que sempre o Atlético Paranaense vem arrumando uma zebrinha aí diante do Flamengo. Então fica a dica, essas são as dicas. Fica aí agora com nossos prováveis bilhete pronto, partiu tropa.